Começamos com a pergunta do Marcos, aqui de Vicente de Carvalho, no Guarujá. Ele pergunta ao pastor por que nas igrejas evangélicas não se faz mais a oração do Pai Nosso, que foi uma orientação do Senhor Jesus Cristo. Queremos dizer ao nosso consulente que a absorção, aproveitamento dessa oração é mais naquilo que ela contém, de nós orarmos lembrando-nos dos itens apresentados por Jesus, que devem ser patentes a nós dentro da nossa necessidade, e mesmo não usando a posição que Jesus declara, usando suas palavras, nós podemos ser acumulados com a bênção de que necessitamos. Agora, obviamente, melhor dizendo, é que Jesus não quer que a oração do Pai Nosso se torne uma reza, uma repetição em que a pessoa não está meditando no que está falando. Vai repetindo, mas sem uma aplicação pessoal. Para prevenir isso, o Senhor Jesus Cristo, na mesma ocasião em que recomenda a oração do Pai Nosso, ele diz assim, no versículo 7, orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então vamos dizer que eu sou líder religioso e estabeleço para você. Você errou, pecou um pecado que fez uma confissão. Eu digo a você, olha, reza 10 pais nossos na sua casa, está tudo. A oração do Pai Nosso não tem essa qualificação. É para você absorver e tirar dela o conteúdo que pode ser útil na sua vida, mas não repeti-la sem uma noção do que está fazendo, porque Deus não aceita repetições assim, sem uma razão plausível, apenas para cumprir uma determinada obrigação. De modo que não vejo razão para essa repetição contínua, que se admite através de ensinos que não estão propriamente baseados na Bíblia, porque o próprio Jesus... A próxima pergunta é do consulente Maurício, aqui da cidade de Santos. Ele fala sobre o texto de Gênesis, capítulo 22, e especificamente o verso 12. Foi naquele momento em que Abraão estava oferecendo o seu filho Isaque em sacrifício. E ali no texto do verso 12, o Senhor Deus fala, agora sei. Então a dúvida do Maurício é, isso significa que antes ele, o Senhor Deus, não sabia, pastor? Nós sabemos pela Bíblia que Deus é onisciente, onipotente, viu o nosso corpo informe no ventre da nossa mãe. Ora, se Deus tem essa possibilidade de ver no ventre da mãe a criança que está para nascer, quando a criança está toda cobertada pelos órgãos maternos, ele pode enxergar onde nós não enxergamos. Agora, no caso aqui específico, não é que Deus ignorasse, mas o texto nessa colocação que Deus disse, agora sei que temes a Deus, é que Deus viu exatamente quando no íntimo do próprio Abraão, ele tomou uma deliberação fatal. É agora, não tem retorno. A criança ou seu filho único predileto iria ser sacrificado. Então, Deus disse para ele, agora eu sei que tu temes a Deus, que estás agora
pronto para agir da forma que foi solicitado. Então é preciso nós entendermos, não que Deus não tenha onisciência, porque isso dentro da Bíblia é comprovado muitas centenas de vezes. Logo, Deus não iria ignorar a posição de Abraão, mas pôde contemplar a decisão dele pela sua onisciência quando o filho seria realmente executado. Mas como sabemos do resultado, no momento em que Abraão levanta o cutelo para imolar o filho, ouve a voz de Deus: agora sei que temes a Deus. Agora, quer dizer, mandou que fosse anulado, que ele não matasse seu filho, e estava ali no campo um animal, uma ovelha que foi sacrificada no lugar do filho de Abraão. A próxima pergunta é do consulente Marcelo, aqui da cidade de Santos. Ele gostaria que o pastor explicasse o texto de Mateus, capítulo 23, verso 23, que eu vou estar lendo para o consulente, para os demais ouvintes e também para o pastor. Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Nós queremos responder que, se lermos o capítulo 23 de Mateus, logo nos primeiros versículos, notamos que os fariseus eram um grupo religioso e gostava de ostentação pública. Quando iam jejuar, se punham nas esquinas das ruas, com os cabelos desgrenhados, o rosto sem lavar, como é costume quando saímos de casa, está jejuando. Então, eles recebiam um louvor, porque o povo os considerava como religiosos praticantes. E assim uma sucessão de atitudes, quando também dar ofertas: não dê com a tua mão direita, ou que aquilo que tu deres com a mão direita, não saiba a esquerda o que estás fazendo. Isto é, dá em anonimato, não precisa de elogios para ser aceito por Deus. E no caso aqui em tela, não é uma palavra de Jesus contra a contribuição do dízimo, só que eles davam o dízimo de valores altos, e na apresentação desses dízimos altos, eles eram louvados pelas autoridades religiosas. Mas quando então eles faziam contribuições de condimentos de comida para dar gosto, agora eles procuravam fazer a coisa sem alarde, porque não tinha um objetivo de ser visto. Então Jesus fala a eles: vocês precisam corrigir 2 defeitos. Primeiro, quando der o seu dízimo, fazê-lo não com o objetivo de ser: estas coisas deveis fazer. O quê? Dar o dízimo de valores altos, mas não omitir aquelas. O quê? Os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, porque não há objetividade em ser glorificado pelos homens, de modo que a importância é coisa secundária, a menos que queiramos ser observados pelos demais como grandes contribuidores. A próxima pergunta, também aqui de Santos, do bairro Alemoa, é do consulente Elias. Ele diz aqui que no Ide do Senhor Jesus, ele disse: quem crer e for batizado já conhece o Evangelho há alguns anos. Porém, ele não pode ser batizado nas águas, pois não é casado. Ele pergunta ao pastor: eu serei condenado por esse motivo de não ser casado e, consequentemente,
não se batizar? Eu quero dizer ao consulente o seguinte, no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, quando Jesus declara aos discípulos, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. No versículo seguinte ele declara, mas quem não crer será condenado. Então eu quero dizer que o batismo não salva. Batismo é para os salvos. Pessoa que não tem condições de uma vida nova, a pessoa entrega a sua vida a Jesus, a vida dele modifica-se, ele é uma pessoa que a Bíblia chama nova criatura, vive uma vida correta, tem um lar normal, casado legalmente, não ajuntado, que isto não é casamento, isto é prostituição. E a Bíblia recomenda no livro de Hebreus 13:8, o casamento seja por todos honrado. Então eu pergunto, se o problema seu é a mulher, se você está vivendo com uma mulher que não é sua esposa legítima, o que você tem que fazer para poder ganhar o céu é você casar-se legalmente. Você tem esse dever, à luz da Bíblia Sagrada. Se você diz que é um crente e que não é batizado, procura ser batizado, mas primeiro acerta a sua vida. E aqui não tem uma colocação que possa fazer um juízo. Sou casado. Aliás, pois não sou casado, mas diz que vive com uma irmã, com uma crente. Então, é uma situação anormal, imprópria, para você até ser crente. Batize, torne-se um crente correto, ou seja, se está vivendo com uma mulher sem compromisso, case-se com ela em primeiro lugar, para demonstrar sua mudança de vida. Muito bem, a próxima pergunta aqui é do Marcelo, aqui de Santos, pastor, e é sobre aquele tema dízimo que o senhor tem falado aqui constantemente no programa. Parece que há uma resistência por parte de muitos crentes com relação a dar o dízimo. Ele disse aqui que ele viu, na verdade, um vídeo de um líder cristão, eu não vou citar aqui o nome, né? Mas ele disse que esse líder cristão, neste vídeo, declara que o dízimo não é obrigatório, pastor, pois ele é feito apenas para cumprir a lei. Pastor, o dízimo é da lei? Olha, eu quero dizer ao nosso consulente que o primeiro dizimista mencionado na Bíblia, ele não viveu no tempo da lei. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 3, Abraão viveu cerca de 300 anos depois da lei. E ele deu o seu dízimo a uma pessoa que não pertencia ao sacerdócio arônico. Só podia ser sacerdote a pessoa que nascia na tribo de Levi. E Melquisedeque não era da tribo de Levi. É só ler o capítulo 7 do livro de Hebreus. Lá se reporta a esse evento do livro de Hebreus e declara que Jesus é sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Ora, se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, este Melquisedeque era rei de Salém, servo do Deus Altíssimo, não era servo de uma idolatria, mas era servo do Deus Altíssimo. Ele deu o dízimo a Abraão, e Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Esse paralelo que é dito no livro de Hebreus, que Melquisedeque é um tipo da pessoa de Cristo, e que Cristo é feito sacerdote eternamente na ordem de Melquisedeque, logo não temos nada com a lei de Moisés. Por que dizer que não estamos debaixo da lei?
E o maior princípio ainda para o nosso consulente, me permita, temos que ter consciência do que falou Davi certa ocasião, quando ele pediu ao povo contribuições para o primeiro templo a ser levantado em Jerusalém. Ele não impôs condições nenhuma. Veio tanto dinheiro que Davi precisou dizer ao povo: agora chega, já temos o suficiente. O que fez Davi para ter essa posição favorável do povo? Ele disse a respeito da sua pessoa. Capítulo 29 do livro de 1 Crônicas, 14. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que voluntariamente dessemos estas coisas? E ele conclui no mesmo versículo: porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Repetindo, tudo vem de ti, e da tua mão te damos. O que significa isso? Eu admito que o nosso consulente tem uma boa saúde, tem um bom emprego, tem um bom salário. Quem deu tudo isso? Saúde, inteligência para estudar, para colocar-se num bom emprego. E agora o que você pergunta? Obrigação de contribuir? Ora, se tudo veio de Deus, você não pode separar uma parte de 10 para as suas ocupações de casado, se for o caso, e uma parte reservar para a obra de Deus, sabendo que a obra de Deus cresce com valores também monetários. Ela tem uma diretoria com presidente, com vice-presidente, com tesoureiro, com vice-tesoureiro. Então, não é coisa de homem algum querer se aproveitar, mas tudo dentro da ordem específica da Bíblia Sagrada, tudo com decência e com ordem. Eu lamento, meu prezado irmão, e peço que você mude à luz do conceito bíblico, do Senhor e a terra a sua plenitude, e aqueles que nela habitam. Salmo 24, Salmo 19.